Meus amigos, e um jogo sem emoção, poucas chances de gol, time alternativo da Chapecoense empatou fora de casa contra o Metropolitano. Põe no ar aí. Na linguagem moderna da bola, time reserva passou a se chamar alternativo. Independente da nomenclatura, a Chapecoense veio a Blumenau com apenas um titular que começou o jogo contra o Marcílio, o goleiro Ivan. Até o Claudinei Oliveira não estava à beira do gramado. Suspenso, foi substituído pelo Luciano Gusso. Mas era a Chape, um grupo de Série A do brasileiro, de Sul-Americana, de Copa do Brasil. E a Chapecoense traz público. Depois de um 4-0 doído na ressacada, até que o torcedor veio em bom número ao SESI, na expectativa de um desempenho bem diferente. A postura foi outra. Tanto é que Ari Moura colocou 2 bolas na trave, uma em cada tempo. Essa, por exemplo, nasceu de um contragolpe rápido, de uma equipe muito mais acesa em campo, que teve no final a chance da vitória nos pés de Wesley. Lógico que o adversário também levou perigo ao gol de Igor. Quando faltou pontaria, sobrou excesso de preciosismo, como nessa jogada de Ian, de qualidade, mas de falha no último toque. Placar fechado no SESI, 0-0. Na minha opinião, a equipe teve um domínio de pelo menos 70% do jogo. Faltou, talvez, o principal aproveitamento, né, que faltou para a gente poder abrir o placar e depois poder mantê-lo, até mesmo ampliá-lo. Diante da proposta de reciclar o elenco, de priorizar a Copa Sul-Americana, a Chapecoense deixa Blumenau satisfeita com esse ponto. Já o Metropolitano lamenta pelas circunstâncias, com 2 bolas da trave, essa igualdade. Tudo bem, Sérgio Badabadalote. Como é que tá o amigo? Eu tô beleza, e o amigo que ficou quase 24 horas na estrada. 22 horas. Depois que tu passa dos 53, meu filho, 22 horas na estrada, apesar de toda a qualidade da nossa viagem, muito bem conduzidos pelo Flaviano, nosso menino Nene, com a Wanda Gambato Veículos, sempre é cansativo. Agora, não dá para concordar com o que falou o auxiliar técnico da Chapecoense, Luciano Gusso ali. Os caras têm que saber que a gente também conhece um pouco de futebol, que nós estamos na lida aqui, que nós não chegamos ontem aqui. Para o cara chegar e me dizer que o time fez um bom jogo, teve 70% do jogo e que poderia ter vencido. Não, a Chapecoense tem que vibrar com o ponto conquistado. Tem que vibrar, tem que comemorar. Quem tem que lamentar é o Metropolitano. Foi de chorar em alemão, porque lá é a terra dos alemães, Blumenau, né, terra do Oktober. Foi de chorar em alemão a atuação do time da Chapecoense. O Metropolitano, gente, no meio de semana tinha tomado de 4-0. Nós chegamos lá no estádio com os amigos da imprensa, com o próprio Emerson Luiz, que nós conversamos lá, com os outros colegas das emissoras de rádio, e eles dizendo, não, a Chapecoense mesmo com o time de reservas é a favorita para vencer o jogo. Entendeu? Agora, durante o jogo não foi isso que se viu. 1.600 torcedores, gramado ruim, mas é ruim para os dois. Ah, mas o Metropolitano está acostumado a jogar lá, mas nem isso justifica o futebol que a Chapecoense apresentou, mesmo que tenha sido com o time de reservas. Olha só essa jogada aí, ó. O cara deixou batido o Alan Ruschel, cruzou e o menino Negueba mandou para a trave. Olha só que paulada, que cacetada. Ari Moura, 22 anos, o melhor jogador em campo disparado, de novo na trave. E aí a última jogada que a gente tirou com os olhos. A falta de qualidade é o Wesley quem chutou por cima para mandar a bola para fora e perder a chance de fazer o gol. E essas aí foram as conclusões da Chapecoense. Olha o Lourenço. E aí o seu Ian Rolim, que renovou contrato, porque a diretoria espera muito. Olha só, bate pro gol, meu filho. Limpou o segundo, bate pro gol, quer driblar, goleiro entrar com bola e tudo. É a única boa chance que a Chapecoense teve para marcar nos pés do Ian Rolim e desperdiçou. É jogo de uma bola. Quem fizesse o gol ia ganhar. Mas quem esteve mais perto da vitória foi o Metropolitano. 3 grandes oportunidades, 2 bolas na trave e aquele lance perdido. Então, decepcionante o futebol apresentado pelo time reserva. Ah, mas é reserva. Não interessa. Está no grupo, está no elenco. Daí, vamos recordar aquela entrevista que eu fiz aqui com o Claudinei Oliveira, que muita gente... Bábada, mas tu entrou de sola no técnico já no primeiro dia, sabe? Eu explanei aquilo que eu pensava em relação ao grupo da Chapecoense. Eu falei para ele, olha... O grupo, na minha opinião, tem limitações e os jogadores reservas, eles são opção. Ali na frente vai ter Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. Tem um jogador lesionado, tem um jogador suspenso. São esses jogadores aí que vão ter que ser utilizados.
E tem jogadores ali que eu não quero queimar, mas, por exemplo, Roberto não tem condições de fazer parte do grupo da Chapecoense. Aí ele é lateral esquerdo, me colocam ele para jogar de atacante pelo lado direito. Vamos parar de inventar. Vamos parar de inventar. Então, Campeonato Catarinense serve para a diretoria, departamento de futebol, para a comissão técnica, de avaliação, de laboratório para aquilo que vem para a temporada. Então tem que tirar as conclusões. Agora, não pode ficar se enganando. Não pode ficar, porque é início de campeonato, é início de trabalho, faz pouco tempo que o time está treinando. Mesmo assim, fica evidente a falta de qualidade no elenco da Chapecoense. E isso já foi dito no primeiro dia por mim e por colegas da imprensa e por muitos torcedores, que o time é carente e por isso precisa reforçar. Mas não inchar elenco. Não inchar elenco, contratar por contratar e trazer jogadores assim de qualidade que a gente não tem certeza se vai chegar e vai colocar a camisa titular e vai jogar. Se é para contratar esse tipo de jogador, espera. Espera até encontrar o jogador certo para ser titular, para qualificar o time titular e qualificar também o elenco. Então tem que fazer essa avaliação com muita coerência. Não vão falar isso publicamente. Agora, eu duvido que esses dirigentes da Chapecoense e comissão técnica estão satisfeitos com o que viram nos 2 primeiros jogos. Então, o Campeonato Catarinense serve para isso, para avaliação também. A avaliação tem que ser feita e tem que qualificar esse grupo, porque senão nós vamos sofrer de novo esse ano. Para não dar, falar agora, para não dar aquele perrengue que a gente vivia em dezembro, né? Exatamente. E aí o tempo vai passar. Já contrataram 6. E estão atrás de mais 2 no mínimo. Que é um meia e talvez um atacante, apesar de que o Everaldo está vindo aí. Mas tem que dar uma avaliada com muita tranquilidade, com muita serenidade, entendeu? Porque o início é preocupante. E depois é o seguinte, mas é só início de ano, é início de campeonato. Mas a gente está vendo os jogadores que não produziram o ano passado, que não renderam o ano passado e que continuam ali não rendendo nos 2 primeiros jogos. Então, por isso que tem que dar uma reavaliada e vamos fazer uma avaliação bem coerente, com tranquilidade, com serenidade, mas com humildade para reconhecer que precisa melhorar bastante. No Orlando Scarpelli, o Figueirense venceu o Tubarão e é o líder do Catarinão 2019. O primeiro gol foi marcado por Alemão. Contratado para defender, ele mostrou que também sabe atacar, finalizar. De cabeça, 1-0 Figueirense. O goleiro Denis mostrou que quer fazer uma nova história com a camisa número 1 do Furacão. E defendeu esse pênalti aí, ó. E o grandalhão Rubens, 1,94 m, fez o gol que garantiu a vitória. Mais 3 pontos para o Figueira. Já Joinville e Avaí ficaram no empate, né, minha gente? Vamos dar uma olhadinha como é que foi? O Joinville começou a partida com marcação forte e o Avaí apostou no contra-ataque. Foi assim até os 27 minutos, quando o Coelho abriu o placar. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Natan Cachorrão, na entrada da área. O atacante bateu de primeira e Igor Fernandes desviou. Depois foi só correr para o abraço. Joinville 1, Avaí 0. Mas o Leão da Ilha não ficou atrás. Empatou o jogo pouco tempo depois, em um belo chute de João Paulo, de fora da área. Não teve chance para o goleiro. E nos outros jogos do Catarinense, destaque para a vitória do Criciúma fora de casa. Vamos aos gols. No Doutor Ercílio Luz, os donos da casa receberam Brusque. Gols só no segundo tempo. Juliano abriu o placar para o Ercílio. Minutos depois, Hélio Paraíba decretou o empate, o segundo seguido de ambas as equipes. Já em Itajaí, o Marcílio não conseguiu vencer o Criciúma. O Tigre saiu na frente com o Sandro. Já no segundo tempo, Jonathan empatou a partida. E quando o jogo se encaminhava para o fim, Reis decretou a vitória dos visitantes. Fim de papo, Marcílio Dias 1, Criciúma 2. E olha, com o fim da segunda rodada, vamos saber como está nesse momento a tabela de classificação.
O Figueirense lidera o Campeonato Catarinense com 100% de aproveitamento. É o primeiro colocado com 6 pontos. Segundo colocado é o Avaí com 4 pontos. A terceira colocada é a Chapecoense também com 4 pontos. Quarto colocado, Criciúma, com 3 pontos. No meio da tabela de classificação, Hercílio Luz, com 2 pontos. O sexto colocado é o Joinville, com 2 pontos. Na sétima colocação, Brusque, com 2 pontos. O oitavo colocado é o Tubarão, com apenas 1 ponto ganho. O nono colocado, vice-lanterna, é o Metropolitano, com 1 ponto. E na 10ª colocação, lanterninha da competição, Marcílio Dias, que ainda não pontuou. E não sei se muda muito isso aí até o final do campeonato. Não sei se muda muito. Claro que vamos tentar inverter ali, né? Figueirense, Chapecoense, Criciúma e Avaí. Esses 4 eu acho que vão para a semifinal e os 2 lá de baixo, Marcílio Dias e Metropolitano, eu acho que não escapam do rebaixamento com 2 rodadas e justamente os 2 adversários que a Chapecoense enfrentou. Mas tem campeonato pela frente, vamos melhorar. Quarta-feira já tem o Criciúma já está aí depois de vencer o Marcílio Dias, então vamos esperar que a Chapecoense melhore e evolua bastante quarta-feira com o time titular. E aí tem que ir para o estouro. Isso aí então, Serginho. Feito, Brica.